Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre menopausa. É impossível nós não passarmos, nós mulheres, passarmos por esta fase, né? E o que fica, né? Que precisamos olhar com amor. Eu sou Elaine de Moraes, terapeuta, consteladora. Temos uma convidada muito especial. Olá, sejam todas bem-vindas. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Me escuta Por bem? gentileza, Flávia, se apresenta para nós. Tá. Boa noite, pessoal. Eu já fiz algumas lives com a Eliane, mas com a Elaine é a primeira vez. Eu sou Flávia Pires, eu sou consteladora familiar. Eu fiz o mesmo curso que a Eliane, foi lá que a gente se conheceu. E eu sou dentista, faço uma pós-graduação em neurociência e psicologia positiva. E hoje a minha área de interesse, além da constelação, é o autoconhecimento. E eu agradeço o convite pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Boa noite Flávia, boa noite Elaine. Boa noite. Boa noite, Eliane. Também fiz o curso junto com a Flávia. A Elaine também nós estivemos juntas na formação, né, de constelação familiar sistêmica. E foi onde eu conheci a Elaine. Hoje a Elaine também faz as lives junto com a Dani, de manhã, né, Elaine? Sim. E a Flávia, nós também, né, estávamos, né, fazendo e vamos continuar fazendo, né? Vamos, com certeza. Tem mais meninas também que estavam junto com a gente. Eu também me formei na constelação familiar sistêmica, né? Estamos aí, estamos atendendo, estamos fazendo um pouquinho do nosso propósito de vida, né? Esse é o nosso propósito, de levar um pouquinho daquilo que a gente conhece às outras pessoas também, né? Compartilhar. E hoje nós vamos falar sobre a menopausa. Eu acho que, na verdade, é só eu que estou, né, nessa fase. Não sei se a Flávia tá, mas acho que não, nem a Elaine. Você tá, Flávia? Não, né? Mais ou menos. Não, Eliane, olha só, essa fase é uma fase assim que eu estava até estudando um pouquinho sobre esse assunto, né? E na verdade é difícil você falar que você entrou na menopausa, não é uma coisa assim abrupta, né? Na verdade, a menopausa você tem que ficar um ano sem menstruar. Então, o que começa a acontecer? Você começa a ter um intervalo, né? Você fica 5 meses, 4 meses, 3 meses, vai pulando. Então, eu tô nessa fase pré, entendeu? Mas já tá um negócio meio diferente. Eles falam climatério, né? É o climatério, isso aí. Climatério, sim. E é uma fase, assim, que a gente fala de amadurecimento, é ciclos, né? Vão se rompendo ciclos na nossa vida. E esse é um novo ciclo. Mas a gente tem que, a mulher que entrar nesse ciclo, ela tem que estar, assim, vamos falar assim, não levar a coisa tipo assim, eu já estou partindo aqui para a morte, né? Não, é um novo ciclo, né? Eu também, vendo por esse lado, né, a gente acaba assustando, mas não, a gente tem que, se a gente levar assim uma boa, realmente a gente vai envelhecendo, né, as células vão se atrofiando, principalmente as células femininas, né, os hormônios, traz muitas consequências, desconfortável, mas dá para a gente ir levando a questão com tratamentos e terapias, a gente consegue
suportar tranquilamente. Então, assim, o que eu percebi, né, conversando com quem já passou, comecei pela minha mãe, né, que ela disse assim, eu não senti nada. Eu fui para São Paulo, então ela levou na bagagem o absorvente porque ela ia menstruar. E ela foi ajudar no parto do meu sobrinho, do neto, o primeiro neto do meu irmão, né? E ela foi para lá, ela disse, não veio. É como se tivesse vindo um choque abrupto, né? Ela disse, simplesmente parou por aí. Não teve para, inicia, dá um... Não, parou por aí. E nós fomos criados de uma maneira que, isso eu lembro por mim, assim, 40 e poucos anos, eram pessoas que estavam partindo mesmo, como a Eliane disse. Então, são pessoas velhas. Hoje eu tô com 45 anos, eu digo, meu Deus, como que podiam ter essa visão das pessoas? Mas por quê? Porque as pessoas não tinham recursos e acabavam adoecendo e morrendo muito jovens, né? Eu me considero jovem, desculpa aí quem não se acha. Eu falei assim, o cansaço vem, mas o espírito é jovem. E eu percebi isso, e com isso também fui investigando, né? Muitas de nós trazemos crenças que chegou uma certa idade e vamos aposentar. E com isso, o corpo também precisa parar, né? E os asiáticos, eles não percebem, né? Essa transição, porque eles têm um método de vida diferente, uma criação diferente. Nós fomos criados para nos aposentar. E com isso ter doenças, ter dores, né? Então nós precisamos ressignificar tudo isso. Não podemos seguir engessados numa criação que tivemos, aonde tem que ser a ferro e fogo. Não, pode ser leve. Cristina Cairo fala assim, ria muito. Que a maneira que você vai rindo, você vai produzindo, né? Os hormônios necessários para você passar os períodos difíceis. E nós levamos uma vida tão a ferro e fogo, tão sério, tão cheio de problemas que não conseguimos ver alegria num problema. E a partir do momento que você desenvolve aquela criança que ficou adormecida há décadas, né? Porque nós precisamos trazer a nossa criança de volta. A criança enfrenta todas as fases da vida com leveza. Ela não fica pensando que a febre vai levar ela à morte. Nós não, já ficamos com vários pensamentos, geralmente negativos, né? Onde tudo vai ser difícil. Nós precisamos renovar o nosso espírito infantil. Essa é a minha visão, né, que eu trago hoje. E ontem me peguei escrevendo, fazia muitos anos que eu não fazia isso, sobre o que foi ser mulher. Como foi me descobrir mulher, a primeira menstruação, né? E eu até mandei para a Eliane, porque eu me emocionei muito enquanto eu escrevia, e de lembrar, isso mexe comigo, que nós deixamos de lembrar do nosso passado, porque temos medo que gere dor. E em mim gerou uma imensa gratidão, assim, que me comove e me emociona. Então, gostaria de começar com essa mensagem. E é assim, ouço com amor as mensagens do meu corpo. Acredite, a menopausa é algo lindo e natural. É um lindo processo que eu me percebo quantas infinitas possibilidades Deus me presenteou. Então, eu vou trazer a nós, mulheres, né? Nos presenteou. E como somos gratos. Pois, quando eu menstruei pela primeira vez, foi algo surpreendente. Não foi minha mãe que estava ao meu lado, ou eu ao seu lado. Estava na casa de uma tia, que me deu toda a assistência necessária. Aos 45 anos, aqui estou escrevendo e falando sobre a menopausa, que não é menos, e sim mais. Me faz compreender ainda mais o Deus que habita em mim. Vós sois deuses. Somos. E como somos. Sou mãe. Tive o dom de criar e gerar a vida. E assim espalhei minha semente. Minha semente gerou um fruto lindo. Em conjunto de outra mulher. Passaram a vida adiante. E assim, meu útero se tornou, em conjunto comigo, a avó. Esta
grande casa que passa de geração em geração, há mulheres, benditas mulheres, que dom todas o temos, se não nesta existência, mas em algumas vidas passadas, podemos gerar e nutrir gerar nossos filhos, ou podemos, né, ter passado e gerar e nutrir nossos filhos. Há aquelas que geram e doam quanta gratidão, pois proporcionam a outras mulheres se tornar mãe do coração. Muito bem. Que lindo. Muito bonito. E Elaine, você falou sobre deuses, né? Eu li muito sobre as deusas, que cada mulher é uma deusa. E a gente perde muito essa nossa potencialidade, essa nossa conexão com o feminino, até porque hoje é muito difícil que um grupo de mulheres se reúna, principalmente para falar, por exemplo, sobre a menopausa, que é um assunto que interessa a todas as mulheres, porque quem não passou um dia vai passar por isso. E aí, eu achei esse assunto do sagrado feminino me interessa muito, eu sempre estou lendo sobre isso. E o útero, ele na verdade é o grande coração da mulher. Ele é como se fosse o caldeirão de energia. Ali no útero ficam registradas todas as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que não só já aconteceu com as nossas antepassadas e que a gente vai carregando, mas aquilo também, aquelas situações pelas quais nós passamos ao longo da vida. E é muito interessante porque não só a mulher que está na menopausa, ela não menstrua, como também aquelas mulheres que não têm útero. Também é uma perda muito grande, são mulheres que têm esse luto. E o útero, ele não é considerado só um órgão físico, ele é também um órgão energético, tamanha potência que ele tem. Então, por mais que você tenha perdido o útero fisicamente, você sempre vai estar conectada com a sua história, com a sua energia. E eu achei isso muito bonito, porque o órgão, ele cresce com a gente, desde a primeira infância lá da menarca, foi o que você falou. A gente não está preparado para a menopausa, mas a gente deveria estar desde antes até da menarca. Mas a partir do momento em que iniciou esse processo, você sabe que um dia ele vai ter fim. E a gente vai passando ao longo da vida, como você falou, né? São várias situações. É a menstruação, é o parto. E aí você fecha um ciclo. A gente menstrua 30, 40 anos, e aí, como a Eliane falou, é difícil, chega uma hora que acabou. E você tem que estar preparado para isso, porque você está vivendo uma nova etapa. Mas eu vi coisas tão interessantes, tão bonitas sobre isso, porque, na verdade, quando a mulher menstrua, são as 4 fases, né? A menstruação, a pré-ovulação, a ovulação e a pré-menstruação. E aí, esses 4 ciclos, quando você chega na menopausa, a visão que você tem que ter é que você está num grau de sabedoria tão grande que você já passou por todos esses ciclos da sua vida, que você é a mulher sábia. Você é a mulher que conseguiu integrar tudo isso dentro de você. Então, por exemplo, se você está na menstruação, que é aquela fase em que as pessoas falam que você fica mais introspectiva, fazendo projetos, aquela fase de preparação, na ovulação você está na fase de super energia. Então, tudo isso junto é a mulher na menopausa. Então, é uma mulher que não está nem um pouco perto da morte, ao contrário, é uma mulher que está muito mais sábia, muito mais preparada para a vida. Esse conceito que a gente tem que mudar. Eu achei muito bonito isso. Sim, e tem uma questão muito interessante que a gente tem que olhar também como que nossas mães encarou a menopausa. Porque a mulher, ela tem, a menina, a filha mulher, ela tem um vínculo muito grande com a mãe. E quando essa mãe vincula com essa filha, geralmente essa filha vai acabar tendo as mesmas situações que a mãe. Ocorreu isso comigo. Eu, como filha mulher única sim, filha mulher, né? E a caçula. Então, teve esse vínculo muito preso com a minha mãe. E minha mãe, ela teve questões hormonais cedo, né? E ela não encarava isso como uma situação natural. Eu via sempre com queixas.
E até falando, o homem não sofre, né? Porque o homem não tem as questões hormonais que a mulher tem. Mas via sempre, hoje mudou muito essa questão, mas antigamente elas via como uma tortura. Eu, eu presenciei muito isso dentro da minha família, talvez outras não. E minha mãe teve que fazer esterectomia, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tive também que tirar o útero. Eu tinha endometriose, eu não sabia o que era. Hoje a gente sabe, hoje tem um nome. Né? Eu sofri muito quando eu me casei, né? Eu tinha dores intensas então, na relação. E até o ponto, e tive 3 filhos. E foi normal. E eu encarei tudo normal. Sofri, né? Mas a gente tem que levar o que vai ser. Então, se a gente leva a vida de uma forma natural, o sofrimento não é tão grandioso. E eu tive que tirar devido aos miomas, devido à endometriose. Fiquei muito bem, mas aí tem a menopausa precoce. Aí eu fiz, né, o tratamento com reposição hormonal durante um período de 3 anos só. Mas aí teve uma consequência, porque eu era muito nova, então não poderia ficar sem o hormônio de reposição. Porque o hormônio feminino, ele traz a falta dele traz muitas consequências na mulher, principalmente ansiedade, insônia. O que mais, assim, eu tenho aqueles calor intenso, mas isso não me perturba tanto, mas o que me perturba é a insônia, né? É a ansiedade, aqueles pensamentos, a síndrome do pensamento acelerado, né? Você vai dormir à noite, parece que aquilo que não rendeu durante o dia vem tudo à noite. Então, você fica com muita ansiedade, você não consegue dormir, aí vem os calor, aí muito menos, aí no outro dia. Então, a gente tem que trabalhar essa questão. E essa questão é o que me incomoda. Estou fazendo terapia natural hoje, eu tive que romper o tratamento por causa da consequência, que apareceu nódulo, né, no meu seio. Aí fiquei um tempo sem, aí a médica falou, você tem que retornar, tem que voltar a fazer. Comecei a fazer, dali uns tempos, voltou novamente um outro nódulo, aí eu tive que romper o ano passado, não é fácil, não é fácil, mas também, não, sim, a gente procurando um tratamento, uma terapia natural, tentar com as constelações, ela me ajudou muito. Meditação, né? Fazer atividade física, né? Você vai perdendo muito a musculatura sua, vai enfraquecendo, você vai ficando frágil, você vai tendo secura, né? É uma série de situações, mas tem como contornar tudo isso com vitaminas, com tratamentos, e a gente consegue levar uma vida natural, tranquila, sem maiores danos, né? É isso que, assim, eu estou fazendo. É muito importante fazer a reposição hormonal. Hoje tem muitas terapias que vêm com um conjunto, né? Entre elas, uso de óleos essenciais, né? Para resgatar esse feminino, resgatar esse vínculo com a mãe, com a mulher que você é. Porque nós vamos deixando de olhar para o nosso feminino. Olhamos com dor, com sentimento de que a vida está fluindo, mas fluindo ao inverso, né? E não. Imagine que você é uma árvore, que você está morrendo algumas folhinhas e está renascendo, e está revivendo. Não importa a fase da vida que você esteja.
E sim, se eu não me cuidar, se eu não fizer meu preventivo, posso acarretar com isso a quem descobre depois da menopausa osteoporose. Por quê? Porque vem emoções inconscientes de quê? Fracasso, de peso, que vai ser difícil, eu não vou conseguir carregar essa dor, né? Tem vários sentimentos que estão embutidos no que foi nos passado por gerações. Então eu preciso ressignificar tudo isso. E tem como, através de uma terapia, através da medicina, né? Não temos como negar, mas precisa ser um conjunto de ações. Hoje as terapias integrativas, elas vêm como aliado dentro das UPA, dos